Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Amém. Gente, eu falei pra vocês que essa mensagem é diferente, né? Deixa eu começar aqui, tá? O pessoal do Instagram também acompanha a gente. Eu falei que essa mensagem era diferente, né? Mas o que foi pregado agora, e nós vamos estar continuando aqui também com a mensagem no mesmo sentido, é o Evangelho de Cristo, tá? Eu pergunto pra você, o que é o Evangelho pra você? Tem gente que não se apega ao Evangelho, nem a Deus, muito menos. Elas se apegam aos representantes do Evangelho. Se apega ao sistema do Evangelho, né? E se apega ao sistema de uma igreja, às vezes se apega à doutrina de uma pessoa, né? Se torna um discípulo de alguém. Nesse sentido, quero dizer. Ela até é abençoada em parte, né? Daquilo que o sistema oferece para ela. Mas ela não vive o Evangelho. Quando Paulo se dirige lá aos Romanos, Romanos 1,17, se não me engano, ele fala assim: não me envergonho do Evangelho. Amém? E ele estava numa situação de prisão por causa do Evangelho. Mesmo assim, ele falou: não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder, essa aqui é a questão. Quando fala de poder de Deus, a gente sempre tem uma tendência de pensar no poder dos manifestação de sinais, né? Milagres. Gente, tudo isso existe, tá? Eu não sou desses de teólogo moderno aí que fala que os milagres só do passado, tá bom? Eu creio em milagres, já recebi milagres na saúde, eu, minha família. Já vi, Deus já nos usou para operar milagres, então eu creio nisso. Mas quando fala poder de Deus, não adianta você fazer um discurso com uma pessoa, às vezes na igreja, ou no louvor, ou para entusiasmar, né? E Deus abriu o mar, ele não vai fazer por você, né? Então a gente vê, o milagre é Deus abriu o mar, né? Deus fez a terra tremer, né? Tal. Mas poder que Paulo fala do evangelho, poder para a salvação. Aí você tem que pensar, como que a salvação opera, o poder de Deus opera na salvação? Primeiro, o que é essa salvação? Salvação é a interferência, a intervenção de Deus na vida de uma pessoa. E todos os aspectos da vida da pessoa estão ligados a essa palavra salvação, tá? É próspero, saudável, curado, é em paz, liberto, santificado. Tudo isso é a palavra salvação, tá bom? Então, ele não está falando da salvação de levar para o céu, de morar no céu um dia, tá? Tem pelo menos duas salvações, se você ler o Novo Testamento. É que é assim, você tem que entender uma coisa. Quando se traduz a Bíblia, os tradutores da Bíblia,
eles traduzem a língua portuguesa, ela é limitada para explicar verdadeiramente o sentido do original, né? Então, tem palavras que você vai ler salvação, que é o sozo, uma palavra grega. E tem parte que a salvação é sotero. Então, são dois tipos de salvação. Uma salvação da intervenção de Deus e outra salvação de livrar o homem do inferno e levar para o céu, basicamente. Conhecimento, gente, tem um monte de traduções para conhecimento. Só que quando você lê conhecimento, é tudo a mesma coisa para você. Por exemplo, Efésios 3,14 fala: e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O primeiro conhecer é gnosco, o segundo conhecer é gnose. Só um exemplo, hein? Então ele fala: e tem um gnosco do amor de Cristo que excede toda gnose. É totalmente diferente o que é gnosco e o que é gnose. Você tem que abrir o seu coração para isso. Então, primeiro, como que você vai conhecer o amor de Cristo? De ouvir falar? Não é isso. Conhecer o amor de Cristo não é isso. E que conhecimento que ele está falando? Excede todo conhecimento. Entendeu? Então, já em 1 Coríntios 13 fala: e o conhecerei como sou conhecido. Epignosco é outra palavra. Tem outros trechos que conhecer é rema, outro logos, epignosco, epignose, gnosco, gnose. Então, só que tá tudo conhecer. Ou entender. Em algumas outras traduções está entender. Você vê, no mínimo 6 traduções. No mínimo. E aí? Como é que fica? Quando você vai ler, você fala, conhecer o amor de Cristo. O que é conhecer o amor de Cristo para você? Entendeu? Será que você se esforça para isso? Você tem um objetivo de vida nisso? Ou o sistema do evangelho, da igreja, né? Vamos dizer assim, o sistema que você tá, a sua forma de crer, te leva a conhecer o amor de Cristo? E se você conhece o amor de Cristo, por que alguns pecados ainda dominam sua vida? Por que às vezes tem pessoas dentro da igreja que manipulam o outro? Que enganam o outro? Porque o cristão, às vezes, vai trabalhar e ele mente para ganhar dinheiro. Ele engana. Porque o cristão hoje não se importa em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, acha que é perca de tempo. Por que isso ele não tem uma fome real de Deus? Porque às vezes o crente não sente falta de passar tempo orando, passa um dia inteiro, não consegue orar e não sente nem falta. Por que essas coisas acontecem? Será que houve uma real conversão? Será que essa pessoa nasceu de novo ou ela está dentro do sistema de igreja, né? Ou o sistema social, que seja? É de se pensar. Então, poder para a salvação. Ou seja, a intervenção de Deus ela é com o poder de Deus. Poder. É o dínamo, né? Que sempre falo daí e tal. É um poder, algo que muda a situação. Algo que age de fato. Então, por isso que fala, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É viva, ela é eficaz, ou seja, dá certo. O que é o eficaz? Por exemplo, você precisa abrir um aparelho, né? Aí o parafuso, vocês sabem, tem que explicar um pouco para as mulheres, tá? Tem parafuso que é fenda e tem parafuso que é Phillips, né? Os homens têm que saber disso, tá? É o mínimo, tá bom? Aí, mulheres, fenda o parafuso fenda é quando é só um risco no meio, assim, ó, da cabeça do parafuso, tá? E Phillips é quando é tipo uma estrelinha, pra você entender. Cruzetinha assim. Aí você precisa abrir um parafuso que é de fenda. Parafuso que é grande de fenda. Então vai precisar de uma chave de fenda grande, né? De preferência comprida, né? Aí a pessoa vem e te traz uma chave Phillips fininha. Ela não vai abrir aquele parafuso. Mais fácil você pegar uma faca de serrinha.
Só que, se vier a chave Phillips, ou alguém é, traz uma solução melhor ainda, né? Uma parafusadeira para você. Ele vai ser, né? Aquele que você ia fazer força para abrir, vai só. A parafusadeira, ela vai ser o quê? Eficaz para aquilo que você precisa. Então, resolver o problema de uma forma melhor ainda, né? Então, você ficar ali, o parafuso está muito apertado, então você fica ali 30 segundos a 1 minuto para abrir e aí ia fazer muita força. E se fosse 10 parafusos, ia ser, puxa. Agora a parafusadeira, muito mais eficaz, muito mais resolver o problema de uma forma muito melhor. Então, a palavra de Deus, ela tem que agir assim, no mínimo, eficaz. Tem que... Quando o evangelista pensador aí falou do biohackeamento, esse é um termo científico, né? Que é para mudar a estrutura daquilo que guia a pessoa na fisiológico, biológico dela. O ser humano, ele tem sistemas que conduz ele, que motiva ele. Geralmente é sistema dos hormônios dele. É tudo na vida do ser humano é espiritual, fisiológico. E aí gera o emocional, tá? Às vezes tem pessoa que espiritualiza muito e tem pessoa que não espiritualiza nada. Você tem que estar no meio termo, você tem que estar na linha tênue, né? Na verdade. Lá em Paulo manda recomendação para Timóteo, fala o quê? Espírito de moderação, né? Amor, poder e moderação. O que é moderação? É andar no espírito, linha tênue. Existe uma verdade e uma forma correta. Não é extremo. Deus não trabalha com extremo. Então tem gente que espiritualiza tudo. Tá? Então, qualquer coisa, é um demônio. É um capeta. Que o anjo me visitou. Que... Beleza, anjo e demônio existe, claro. Por exemplo, eu já vi pessoas que... Daquela pessoa, né? Que vai jantar 11h40 da noite, come um monte de carboidrato, de massa, uma macarronada daquela lá, 11h40 da noite, vai dormir meia-noite, né? 20 minutos depois. Aí acorda com aquele peso, aquele cansaço, dificuldade para acordar e fala assim, o diabo tá me retalhando. Não foi, irmão, que você comeu carboidrato, pô. Entendeu? Você comeu muita massa. Tá? É recomendado depois das 6 da noite, você comer só proteína. Um pouquinho só de massa só. E olha lá. Proteína e gordura boa, né? No caso. É que você tem que comer de noite, tá? Tem gente que tá indo até para caldo, né? Caldo de osso à noite, para dormir mais satisfeito, mais leve. Tem que deixar o corpo trabalhar, não só com o teu estômago. Deixa o corpo trabalhar os hormônios, a musculatura, descansar. Aí você deixa o seu estômago lá para trabalhar de noite e atrapalha o seu corpo. Tá? É sério isso aí, né? Então resiste aí um pouco, né? Não come muito antes de dormir, vai te ajudar na sua saúde. Tá? Até você que é homem, vai te ajudar até na testosterona, você vai acordar ativado, né? Os homens entenderam o que eu vou falar, né? Falei, né? Homem acordou ativado, né? Então, todo dia acorda ativado. É ajudar, pô. Às vezes o cara tá meio devagar, é porque concentra no estômago aí não dá os hormônios dele, né? Aí o cara fala, quando eu era menino, 13, 15 anos, acordava ativado todo dia, agora não acorda mais. Pensa nessas coisas, né? Então, aí o cara espiritualiza isso, sendo que é uma coisa do comportamento dele, fisiológico dele. Agora tem pessoas que não espiritualizam nada, né? Ela não valoriza a palavra, não valoriza a oração, ela só vive de forma natural, ela não espera sobrenatural de Deus, não crê no sobrenatural de Deus, na intervenção de Deus na vida dela de forma sobrenatural. Então, você vê, o que adianta, por exemplo, é igual uma pessoa fala, ela vê anjo e demônio em tudo, só que ela não mudou o caráter dela. O Espírito Santo não mudou a mente dela. Ainda é uma pessoa egoísta, ainda é uma pessoa que tem autossatisfação.